a pontinha do iceberg é o paganismo, né? E por causa do paganismo, os caras idealizaram a ideia. Ao invés de ter aproveitado a oportunidade de ter colocado o nome de Igreja de Deus, que é o que a Bíblia manda colocar, só tem lá Igreja de Deus, né? Aí eles aproveitaram aquele termo lá, Assembleia dos Santos, alguns textos é Assembleia dos Justos, porque lá tem a palavra universal. Aí eles foi botar o católico, que é o mesmo significado de universal, né? Mas nesse quesito aí, eu tô com cético. É uma pontinha do iceberg aí que precisa ser trabalhado, porque não tem lá. Dizer que é simplesmente porque eles pegaram o termo universal e colocaram na igreja deles, mas é questão de fé, né? O correto era colocar a igreja de Deus, já que na Bíblia o único termo que aparece é a igreja de Deus, né? Mas segue o bonde aí, né? Vamos que vamos. Bom dia pra vocês, perdão aí por não ter dado bom dia quando cheguei. Muito bem, tá aí a opinião do Baruch. O Baruch acredita que não necessariamente a Igreja Católica, né, não tem uma ligação com a Jesus falou, ó, tô fundando essa igreja aqui porque... Mas, rapaz, eu vejo o católico de uma forma tão veemente falar que realmente a forma embrionária que a igreja conhecemos hoje é o que tá hoje aí, cara. Então, assim, eu vou esperar um católico praticante, né, que tá lá, que faz as coisas funcionar lá, para falar, porque enquanto tiver cristão, até mesmo cético que é ateu, ele vai dar uma opinião, mas um católico pode falar. Mas o Bento e Baruch, eles não pegam a historicidade da igreja em si e falam, ó, começamos daqui e estamos até hoje. Eles não usam essa base, cara. Embora é uma base histórica, mas hoje os próprios evangélicos se validam dos pais da igreja, se validam até dos concílios, cara. Não dá para descartar ou jogar fora uma história toda que hoje se formou o conhecimento cristão, cara. O que vocês acham disso? Eu acho radical da parte do protestante, ou mesmo do meu povo mesmo, né, judeu. Embora a maioria deles chame nós de maldito, tô nem aí, tô um pouco me lixando porque eles acham. Eita! Eu acho o seguinte, cara, eu acho que tem pessoas sinceras no meio da igreja católica. Eu acredito que Deus vai salvar pessoas de lá, muitas pessoas de lá. Eu acredito porque quando o Mashiach fala que tem ovelhas que não são do aprisco, ele está colocando todas as nações no meio ali, no bojo em si. Porém, nós temos que decidir o que é que nós vamos ser, se nós vamos ser protestante ou católico. Por quê? Porque a teologia sistemática hoje que os protestantes defendem é com base no catolicismo, cara. Então, ou o cara se decide de que lado o cara tá, que a verdade é essa, ou então abraça logo o catolicismo de vez, porque, ó, querendo ou não, Wesley, quando a gente vai debater com pessoas de seitas religiosas, a doutora Ashra tá aí para pontuar até para mim, a gente usa dos pais da igreja, cara, quando na verdade eles não são pai da igreja. Pai da igreja são os apóstolos. Eles são os pais da igreja. Esses aí que nós utilizamos para debater, para defender a nossa fé, são pais da Igreja Católica. Então, quando você está defendendo uma sistematização de uma doutrina que nasceu lá, você tem que aceitar que, em parte, você é católico, mano. A verdade é essa, isso é inegável. Por isso que eu tenho um respeito muito grande pelos católicos, porque eles têm a história e o que seria da teologia hoje. Claro que eu não posso deixar. Eu coloco em segundo lugar, eu coloco em primeiro lugar o judaísmo, porque o judaísmo é a raiz, né? Aramaico e hebraico, ali é a raiz. Mas em segundo lugar eu coloco a Igreja Católica. Muito bem, vamos continuar aqui com o bate-papo. Eu queria ouvir a opinião também da Ashra. Ashra, Jesus fundou a Igreja Católica? Como tudo começou? A fé que conhecemos hoje passa pela historicidade da Igreja Católica? Bom dia a todos, bom dia Wesley, bom dia aos colegas que já vi aqui nas janelinhas, Baruch, Cássio, Bento e os demais. Olha, é inegável que a Igreja Católica é a guardiã de uma grande, esmagadora documentação que lançam os rudimentos da fé protestante, sim, da fé protestante, porque a reforma protestante não tinha por condão destruir a igreja. O propósito inicial era questionar dogmas que a reforma protestante entendia não se compatibilizar com a Bíblia.
De toda sorte, Jesus não fundou a Igreja Católica como a conhecemos. A Igreja Católica, fundada enquanto instituição, ela acontece ali no ano de 380, sob a pena do imperador Teodósio. É bom ressaltar que em 325 nós temos o Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino, então imperador cristão à época, onde ele concede a liberdade de culto. Essa liberdade de culto, ela não estava adstrita aos cristãos. A liberdade de culto concedida pelo Edito de Milão, ela abrangia a todo o império e a todas as fés e crenças religiosas vigentes à época daquele domínio. Mas, historicamente, em 380, a igreja é oficializada, se torna parte do Estado, recebe poder de polícia. É por isso que lá na frente nós temos a chamada Inquisição. Mas uma outra ressalva que tem que ser feita, o Baruch bem colocou, temos os pais apostólicos. Os pais apostólicos são conhecidos como os primeiros apóstolos e os discípulos desses apóstolos, ali, Policarpo e os demais, que a história vai nos revelar. Interessante, Wesley, só para finalizar, que os pais da igreja, como chamamos hoje, especialmente os pais capadócios, os pais gregos, eles tiveram uma importância muito grande no combate de uma série de heresias que foram surgindo no seio da igreja. E aqui eu destaco 3. Arianismo, que defendia que Jesus era apenas uma criatura, não era divino. Temos o nestorianismo, que dava um relevo especial à humanidade de Jesus, em detrimento do seu lado espiritual. E temos o gnosticismo, que negava, ainda nos dias de João, do apóstolo, o gnosticismo é combatido. O gnosticismo negava que Cristo veio em carne, e é por isso que João escreve: aquele espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não vem de Deus e deve ser considerado anátema. Então nós temos os movimentos dos pais da igreja, a partir do 2º século, combatendo toda essa gama de seitas que se tornaram nocivas aos ensinamentos dos cristãos e às raízes apostólicas. Neste sentido, os pais da igreja tiveram grande relevância, e aí muitas coisas que foram ditas, que nós consideramos que não podem ser recepcionadas pela fé cristã, a gente aplica a regra de ouro estabelecida por Paulo. A gente examina tudo e retém aquilo que é bom. É isto. Muito bem, eu acho que eu subi um colega católico, daqui a pouquinho ele vai falar, tá bom? Temos aqui o Bento, que é unicista, bom, daqui a pouco ele vai se definir. Temos o caótico não, o cético, que é ateu, tem o Baruch, que é messiânico, né? A Asher é evangélica, e o Beto, que eu vou falar com ele agora. Ô Beto, você é unicista até onde eu sei, né? Irmãos, pela bondade e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, um bom dia aos irmãos, que Deus dê saúde a todos. Bom dia. Então, irmão, a respeito dessa igreja universal, né, eu creio fielmente que os irmãos ali em Roma, né, veja que a igreja católica, ela traz dogmas que são de extrema importância para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, embora tenha caído, né, em sua idolatria, né? Mas veja que vários rudimentos, veja que há muitos anos atrás, mulheres não ensinavam na igreja católica. As mulheres que eram separadas na igreja católica, até hoje as freiras trazem um véu, né, para ver que isso não é deles. Veja que a celebração da ceia, né, todo domingo, né, todo primeiro dia da semana, tem em algum lugar na Bíblia, a palavra diz que no primeiro dia da semana os irmãos se ajuntavam, né, para comerem junto, para participar ali. Eu acredito que da ceia do Senhor também, eles trazem também esse dogma, né? Então, veja que a igreja de Roma, como todas as igrejas de Corinto, eram pessoas santas, né? Embora, veja que hoje as igrejas evangélicas estão fazendo imagens de pastor, imagens de mulheres, né? Que nem a Ellen White e o pastor que fizeram agora. Então as pessoas vão se corrompendo por si, mas a palavra é a verdade.
Eu acredito que eles trazem um bom dogma disso, viu, irmãos? Mas para você, Jesus fundou a Igreja Católica ipsis literis? Não, eu acredito que a igreja ela foi fundada na base, né, dos apóstolos, né? Igreja Católica. É católica, na verdade, a palavra católica é universal, isso. A palavra católica é uma palavra universal, que na verdade o evangelho seria para todos os povos. Eu acredito que sim, uma igreja de Cristo nasceu na cidade de Roma também, com certeza, como de Corinto, como de Éfeso, e hoje se espalhou pelo mundo todo. Peraí. Ô, Ô, José. Wesley, acho que não entendeu não, Wesley, a tua pergunta. O José escreveu que a gente tá atacando. Ninguém tá atacando, não, cara. A gente tá deslinchando sobre um assunto se Jesus fundou a Igreja Católica. Isso para você é atacar? Tá muito deslocado, cara. Deixa eu passar aqui pro amigo Bento. Já eu volto aqui com o Maicon, né? Ô Maicon, seja bem-vindo. Se eu estiver falando errado o teu nome, você pode me corrigir, tá, cara? Bom dia, E é aí, isso mesmo, cara. É Michael mesmo. Bom, opinião, cara. Fundou ou não fundou? então, na minha opinião, na verdade, não na minha opinião, fatos históricos, sim, a Igreja Católica foi a igreja fundada por Cristo, e isso vai dizer na própria Bíblia, né? Quando Pedro diz que, Jesus diz a Pedro que darás as chaves do céu para ele, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E ele afirma também que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali ele está sendo bem claro, quando ele diz edificarei a minha igreja. Ele está dizendo que precisaria de um local, ele está dizendo que precisaria de algo para que fosse sucedida a sua palavra, entendeu? Bom, e aí nós temos, como o nosso amigo disse, que os pais da igreja são os apóstolos, nós chamamos de patrística, né? Os documentos que são remetidos à tradição da igreja. O quê? São os que confirmam a igreja católica. Por exemplo, São João Crisóstomo vai dizer: Pedro, a cabeça dos apóstolos, o primeiro na igreja, o amigo de Cristo, que não recebeu a revelação do homem, mas do Pai. Esse Pedro, e quando digo Pedro, eu quero dizer a rocha inquebrável, o fundamento inabalável, o grande apóstolo, o primeiro dos discípulos, o primeiro chamado, o primeiro a obedecer. Isso é uma fala de São João Crisóstomo. Detalhe, isso são datados do primeiro século do segundo século, tá? Antes de Constantino. Aí nós temos outra fala dele falando: Pedro, a base, o pilar. Isso aqui é uma frase dele também. Aí nós temos Santo Inácio de Antioquia dizendo que a cátedra de Roma é a cátedra de Pedro. O que nós entendemos com isso? Que Santo Inácio de Antioquia, ele foi discípulo do apóstolo São João. E essa carta, quando ele escreveu, muito possivelmente, São João ainda estava vivo. Então, quando diz que a cátedra de Roma é a cátedra de Pedro, claramente está dizendo que ele instituiu um local. E aí nós remetemos ao período bíblico, que Jesus fala que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não especifica um local, mas que Pedro edificaria a igreja. E lá foi o local onde ele foi martirizado. Por isso o nome da igreja católica é Católica Apostólica Romana, derivado do apóstolo Pedro, entendeu? E aí nós temos também, eu tenho aqui também São Cipriano de Cartago, né, datado do primeiro século também, segundo século, perdão. São Cipriano de Cartago, ele fala, por exemplo, ó, o Senhor poderia ter entregado o poder das chaves para todos os apóstolos de uma vez, mas deu plenos poderes primeiro a Pedro, e só depois para o resto dos apóstolos, a fim de que ele pudesse mostrar claramente que a sua igreja deveria ser una. Ou seja, isso aqui contraria 30 mil denominações que temos hoje. Entendeu? E claramente mostra uma sucessão apostólica. Por isso que a Igreja Católica ela segue também a tradição, e não somente a Bíblia. A Bíblia ela foi instituída através de concílios feitos pela Igreja Católica. Você entende? Então nós temos aqui, né, eu acabei de citar aqui, falas de pessoas que são conhecidas como pais da Igreja. Né? Nós chamamos de pais da Igreja porque eles confirmam a sucessão apostólica, que é citada na Bíblia. Tá? Era isso que eu queria falar, por exemplo. E só mais um adendo, né? Nós podemos citar também
Constantino, muita gente fala que Constantino criou a Igreja Católica, já acabei de mostrar que isso daqui é uma falácia, né? E Constantino, ele não elevou a Igreja Católica à religião estatal, tá? Isso só foi acontecer 43 anos depois da morte dele, com o imperador Teodósio. Constantino, ele deu liberdade de culto, ele não perseguiu mais os cristãos. Entendeu? Ô, Michael, é seu telefone que tá tocando aí, cara? Na verdade, não, cara, é um outro telefone que eu acabei de desligar aqui, perdão, desculpa. Muito bem. Ó, temos um contraponto agora. O Michael falou que sim, Jesus deu autoridade, até onde eu entendi, para que Pedro tocasse aí o barco, né? Ó, Pedro, continua aí a obra. Enfim, deixa eu voltar agora lá pro primeiro. Se tiver mais católico aí, que quiser bater um papo com a gente, pode subir, tá bom, gente? Que a gente tá para ouvir todos. Bento, e o que o Michael falou, você concorda, cara? Discorda? Concordo em parte. Concordo em parte. Muito bom o que o Michael falou aí. Tem muita verdade no que ele disse. Mas assim, e ressaltar o que a Ashra falou, muito importante, né? Jamais tirando a importância da história que a Igreja Católica tem. Mas a verdade é a seguinte. Naquela época que os apóstolos estavam ali trazendo o evangelho, espalhando o evangelho, havia muitos contrapontos, né? Havia muitas barreiras. Haviam, por exemplo, hoje nós vivemos uma democracia, né? É muito simples a gente viver hoje com o cristianismo, levando nossa fé, é muito simples. Naquela época era diferente. Havia imperadores. Eles determinavam o que podia ou não. Então a igreja, ela vivia sob perseguição, até chegar Constantino. Então eu vou avançar um pouco na história aqui. Quando Constantino chega e começa a trazer paz ali para as igrejas, que as pessoas não a igreja, para as pessoas que levavam o evangelho ali, para os cristãos, aquilo dali trouxe um certo benefício. Não foi ruim, foi um certo benefício. Só que tudo na vida tem seu contraponto. O que acontece? Quando começou a se fundir a igreja com o Estado ali, que a igreja começou a ter mais liberdade, ficar mais folgada, entre aspas, né? Começou a ficar mais folgada daquelas perseguições. Folgada não no mau sentido, né? Naquelas perseguições que haviam mortes e tudo, muita coisa ruim que acontecia. Então a igreja, houve uma fundação ali com o Estado. E isso, apesar de trazer coisas boas, que era uma liberdade, os apóstolos começaram a respirar, os discípulos começaram a respirar. Então o que acontece? Traz também um declínio espiritual. Por que houveram tantos avivamentos desde o tempo dos apóstolos até o nosso tempo de hoje? Porque o avivamento ele foi necessário porque a igreja ela dormiu de certa forma. Houve uma certa dormência na igreja. Então precisavam esses avivamentos para que a igreja despertasse. Porque todas as vezes que a igreja se aproxima de Deus de uma forma mais espiritual é quando há perseguições. E isso a gente percebe em toda a história bíblica. Quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais tiravam a vida dos cristãos, perseguiam os cristãos e torturavam, mais a igreja aumentava. Tanto em fé, quanto em quantidade. O que acontece? Eu entendo que daquele período ali que fundou a igreja com o Estado, que hoje é chamada Igreja Católica, a espiritualidade da igreja ela caiu muito. Então o declínio espiritual da igreja foi terrível. Como já acabei de falar, por isso houveram tantos avivamentos. Porque foram necessários, a igreja estava dormindo, ela precisava despertar. Então, de um certo ponto, tiveram muitas coisas boas, a proteção da palavra, a proteção de escritas, muitas coisas escritas foram protegidas pela igreja e tal. Mas no sentido espiritual houve um declínio terrível. Houveram muitos dogmas acrescentados fora da palavra de Deus. Houveram muita vontade humana sendo inserida no meio cristão. Então isso daí, de uma certa forma, trouxe um declínio terrível para a igreja. Então o que acontece? Nada do que aconteceu foi uma coisa totalmente ruim, mas também no âmbito espiritual foi uma coisa terrível. Então deixa esse ponto até aqui, sobre essa questão aí. Depois a gente pode prosseguir com mais coisas. Muito bem, eu estou cronometrando, tá? Estou deixando o tempo de fala bem justo para todo mundo. Deixa eu até zerar aqui o do Bento. Não precisa chegar a 4 minutos, não precisa, mas se você quiser usar os 4 minutos. Tem gente nova chegando na live do Podplay e não é bagunçada, viu? Eu tô olhando os comentários aí, vamos se comportar. Eu não quero ataque de seu Zé ninguém, seja de católico, seja de evangélico, seja de quem for.
Se começar, eu já silencio, porque a live ela é organizada. Aqui a gente tá para bater um papo sobre esse tema. Pode subir católico, pode subir evangélico, pode subir testemunho de Jeová, pode subir quem quiser subir para falar, ok? Eu peço para vocês e para todos, vamos manter o comportamento alinhado, tá certo? Vai lá, Baruque, 4 minutos. Eu achei interessante o guardião católico aqui. Guardião católico, todo mundo sabe que ele era protestante, né? Aí foi convencido, aí, segundo ele, voltou para a fé verdadeira. Aí passou a brigar e defender com unhas e dentes. Ele tinha uma fé sólida, como os protestantes tinham. Aí agora colocou como guardião católico no perfil dele. Gente, é uma situação um pouco complicada. Por que que é uma situação um pouco complicada? Quando você usa do termo para dizer que Cristo conferiu primeiramente autoridade a uma pessoa específica para estabelecer o reino aqui na Terra, é uma situação tão delicada, porque as escrituras elas falam diferente. As escrituras falam que quando o Mashiach soprou o Espírito sobre os apóstolos, foi sobre todos ao mesmo tempo. A escritura fala em Lucas 10 que quando Cristo foi dar poder para pisar serpentes e escorpiões, ele não deu primeiro a Pedro para depois dar aos outros apóstolos, ele deu junto a eles. Quando ele separou os 70 discípulos, né, sendo 12 principais ali e 3 para andar com ele, sempre estava junto Pedro, Tiago e João. Então, nós deveríamos atribuir 3 colunas e parar com essa ideologia de exaltação de uma pessoa individual, dizendo que Jesus colocou Pedro em destaque como se Pedro fosse, tivesse descoberto a Coca-Cola no deserto, o que não é verdade. E sobre os termos aí, guardião católico, você que se acha bom demais de grego, se você não sabe o termo Pedro para Petras, que é apresentado ali ao Petros, é pequeno pedaço de rocha, não é pedra que Jesus fundou a igreja sobre ele não, viu, querido? Então eu acho que quem faltou essa aula de seminário de teologia grega foi você. Só para pontuar. O próprio Mashiach, quando ele vai falar com o povo, porque o povo está perguntando quem realmente serve a Deus, quem não serve, ele diz assim: em verdade vos digo que Deus pode suscitar descendentes de Abraão até dessas pedras, dessas rochas, e literalmente está falando rochas ali. Aí eu fico me perguntando, quer dizer, quantas rochas tem na Bíblia onde Cristo fundou a igreja? Porque se partir desse pressuposto, a primeira menção de rocha ali não foi para Pedro. E aí eu vou dizer o quê? Que era pedra literal ali, que Cristo estava falando, que é ressuscitado. Não, ele estava falando de pessoas. É tanto que o termo para pedra aparece inúmeras vezes no grego ali, mencionando pessoas. A igreja é chamada de pedras. Cada membro é chamado de uma pedra, que forma o corpo de Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo, em Coríntios, quando ele vai falar sobre a igreja, o termo que ele usa ali é soma meros melos. Agora me diz aí, guardião, se tal não está no texto. Juntos vocês são corpo de Cristo, separados vocês são membros individuais. Então Pedro, separado, também se torna um membro individual, gente. Teve seu papel importante? Teve. Um grande apóstolo, um homem de Deus, santo, consagrado, mas ficar destacando e exaltando uns como se tivesse a primazia da apresentação do reino é uma coisa complicada. Inclusive, os próprios católicos, eles devem o alcance do evangelho a Paulo, porque foi Paulo que pregou para gentios, não foi para Pedro, viu? Só para pontuar isso aí. E muito obrigado. Ok, deixa eu zerar o tempo aqui do cronômetro. Gente, aguardem, tá? Cada um vai ter seu tempo de fala. Muito bem, o pessoal tá de parabéns, não tá interpolando ninguém. Continua assim, sem adiômnio, sem ataque. O assunto é: Jesus fundou a Igreja Católica? Vamos continuar aqui com o bate-papo. Ashira. Lembrando, se vocês quiserem abrir a imagem, eu coloco na tela maior, tá? Porque essa gravação vai para o YouTube. Temos lá cerca de 5 mil visualizações. Então, se você quiser aparecer, você vai ficar aqui na tela maior, você vai explicar como a Ashira já abriu a câmera, tá bom, gente? Então eu peço para vocês abrir a câmera, que eu jogo vocês aqui na tela maior, tá bom? Ashira, 4 minutos. Seu microfone, seu som.
Muito obrigada, Esley. Baruque, parabéns pela fala. Muito genial que você nos traz. Olha, o apóstolo Pedro, escrevendo em sua carta, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, ele deixa claro que Cristo é a pedra, que Cristo é a rocha. Se a igreja estivesse firmada em Pedro, certamente ela não sobreviveria aos ataques infernais. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja na terra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Leia-se, as portas da morte. Por que as portas da morte não prevalecerão contra a igreja? Porque Cristo ressuscitou, Cristo é a primícia dos que dormem. E com base em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo ressuscitou, se apresentando como um segundo Adão, a humanidade é justificada em Cristo e não em Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão, as portas da morte não prevalecerão, porque a ressurreição de Cristo ela nos traz a consumação do ato perfeito da redenção. Quando Irineu de Lyon escreve, em consonância com o que também vai escrever Tertuliano, ao fazer uma reflexão sobre a carta de Pedro, eles afirmam categoricamente que a rocha não é Pedro, a rocha é Cristo. Não precisa se fazer uma exegese bem exaustiva para se chegar à conclusão: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou seja, sobre o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja na terra. Não restam dúvidas que Cristo não fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica ela é fundada enquanto instituição, como já bem posto pelo nosso colega católico, em 380 por Teodósio. Agora, a Igreja do Senhor Jesus, ela nasce ali em Jerusalém, especialmente no capítulo 2 de Atos. A partir dali, os discípulos recebem poder e autoridade para pregar o Evangelho com a qualidade que lhe é exigido e com a qualidade que lhe é intrínseca e pertinente. Neste sentido, nós reprovamos veementemente a ideia de que Cristo fundou a Igreja Católica, porque isto não é verdadeiro. A Igreja também não foi fundada em Pedro, ela está alicerçada em Cristo. E como bem pontuou o nosso amigo irmão Baruque, nós também somos comparados a pedras vivas postas sobre esse edifício que cresce para a fé. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Gente, eu quero subir mais um católico, porque o assunto é pertinente. Deixa eu até colocar na tela maior. O tema é esse aqui, ó. Jesus fundou a Igreja Católica. Temos dois católicos aqui, o Guardião e o Mike, daqui a pouco eles vão falar, tá? Temos um evangélico, que é a Ashra, temos um judeu messiânico, que é o Baruch, temos um unicista, que é o Bento, então tá bem dividido, né? Tem bastante gente de segmento diferente. Eu quero subir mais um católico. Me fala aí, eu quero subir um testemunho de Jeová também, que é o Bíblia, né? Para dar o parecer dele. E é isso aí. Vamos continuar aqui, gente, com o nosso bate-papo. Agora é o Beto. Beto, 4 minutos. Lembrando, gente, por favor, não interpole a fala do amigo, deixa ele terminar. Na tua vez, você também vai ser protegido em alguém tentar te interferir aí na fala. Vai lá, bem, Beto. Irmãos, na verdade, a explicação que o Baruque deu ali já foi de excelente, né? De excelente concordância. Mas eu vejo assim, né, que como Cristo, né? Fundador de, eu acredito, todas as coisas, irmãos, todas as coisas, porque segundo a palavra nós nos movemos nele, tudo é em Cristo, né? Nada, não se move nada, eu acredito, que não seja da vontade do Senhor. Então, na verdade, veja que o fundamento, né? Muitos dogmas, muitas doutrinas, né, católicas estão amparadas nas Escrituras. Então, por isso que não tem como, né, dizer que não é uma coisa que não foi de Cristo, né? Não foi levantada por Cristo, embora tenha caído, né? Como eu até citei ali, os irmãos me perdoem, como hoje a gente vê, as pessoas fazem tipo homenagem, né? Eu vou fazer uma homenagem do irmão podcast, né? Então isso vai se tornando uma idolatria. Como mesmo, irmãos, veja que, né, lá em Roma, lá tem uma estátua lá de Pedro, lá por quê? Porque eles creem, né, que aquele era a pedra que Jesus tinha falado, e não foi, a pedra é Cristo, na verdade, né? Então é assim que começou. Até coloquei no comentário ele, não vai muito tempo, daqui uns dias o pessoal tão perdido, porque
Se a gente não tiver o temor de Cristo, né, para combater essas heresias, me perdoa, viu, irmãos, mas essas heresias que andam aprontando e para as pessoas estão achando normal. Não, irmão, só foi uma homenagem. Não, irmão, que lá não é idolatria. O que é idolatria, então? Né? Que Deus possa nos dar graça e sabedoria, tá? Eu estou aqui num serviço aqui, irmãos, e eu agradeço pela oportunidade, tá? Eu vou ficar acompanhando os irmãos aqui da rolagem e Deus dê saúde e graça a todos. Um abraço. Obrigado, Beto, diretamente do trabalho. É isso aí. Deixa eu continuar aqui, ó. Você católico, compartilha lá no grupo católico para participar do bate-papo, tá? Você pode compartilhar também. E lembrando que sexta-feira vamos receber 2 católicos, um é ortodoxo e o outro é, eu não sei mesmo a nomenclatura, mas são duas pessoas aí ferrenhas na fé católica. Então, receberemos essas 2 pessoas para bater um papo, as pessoas vão subir, fazer pergunta e tudo mais. Sexta-feira, tá bom? É muito conhecido na plataforma, esses 2 católicos, tá? Se tornei amigos deles também. E é isso aí. Bora continuar? O tema é Jesus fundou a Igreja Católica e tudo que permeia esse tema, tá bom? Mike, 4 minutos, cara. Oi, eu, né? É o Maicon. Desculpa. Vamos lá. Quando eu disse que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, ele edificou ela em Pedro. Nós temos 12 apóstolos. Ele fala especificamente para Pedro, né? E durante todas as passagens bíblicas, nós temos diversas passagens bíblicas que vai citar o nome dos 12 apóstolos. Sempre o primeiro a ser citado é Pedro, independente de qual passagem nós vamos falar. Sempre o primeiro a ser citado vai ser Pedro, tá? Outra coisa, outra passagem bíblica, Jesus Cristo vai dizer para Pedro 3 vezes, perguntando se ele o ama. Pedro vai dizer que sim, e Jesus vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Ele vai dizer isso 3 vezes. E depois ele vai dizer que tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está claro quando diz que vai edificar a igreja. Entendeu? E aí nós temos, como eu já citei aqui, por exemplo, os primeiros cristãos que foram discípulos dos apóstolos. Eu estou falando de pessoas que têm autoridade para falar, que ouviram dos apóstolos. Não são qualquer pessoas, não são pessoas que foram discípulos dos apóstolos e saíram falando qualquer coisa. Entendeu? São pessoas que são discípulos dos apóstolos e que literalmente falam de uma sucessão apostólica baseada em Pedro. Entendeu? Ele é o primeiro da igreja. Depois nós temos a sucessão baseada em São Lino, São Clemente, que inclusive são pessoas citadas nas Sagradas Escrituras, que sucederam Pedro. Entendeu? E aqui eu citei, por exemplo, várias citações, São João Crisóstomo, Santo Inácio de Antioquia, nós temos Santo Irineu de Lyon falando, e essas pessoas que eu acabei de falar aqui agora, são pessoas datadas dos primeiros séculos, muito antes de Constantino liberar o culto para os cristãos. Então eu estou falando aqui de uma data anterior, tá? Eu estou falando aqui de algo anterior ao que o pessoal fala que foi feito. E muitas coisas também da doutrina da Igreja Católica, eu estou vendo algumas pessoas falando de idolatria, né? De coisas que Roma teria paganizado na igreja. Isso é uma falácia, porque nós temos provas históricas, inclusive, de ações praticadas nos primeiros cristãos, que até hoje são praticadas na Igreja Católica. E eu estou falando de diversas situações. A Eucaristia, eu estou falando do batismo infantil, eu estou falando das procissões, do sinal da cruz. Tudo isso são citações dos primeiros cristãos, das pessoas, inclusive de pessoas que foram discípulos dos apóstolos. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Estou falando de dados de pessoas que foram discípulas. Santo Inácio era bispo de Antioquia. Ele tinha autoridade para falar, porque ele era discípulo do apóstolo São João. Ele ainda estava vivo quando Santo Inácio escreveu aquelas cartas. Então, eu não estou citando qualquer coisa aqui. Eu estou falando de citações nítidas. Deus não edificou 40 mil denominações. Deus edificou apenas uma. A Bíblia não é para ser interpretada de qualquer forma. Se fosse assim, nós já teríamos desde sempre essas denominações. A Bíblia precisa de uma interpretação, não é pessoal, é uma interpretação conjunta, como foram baseadas nos concílios.
E não faz sentido a Igreja Católica seguir somente as Escrituras, sendo que as Escrituras veio, não estou falando que assim, a definição do cânon veio depois da criação da Igreja Católica. O cânon só foi definido depois, do Concílio de Roma. Então nós estamos falando de datas diferentes para acontecimentos diferentes. Tá? Já acabou meu tempo? Acabou agora, cara. Eu ia acabar agora. Falar para você. 4 minutos, tá bom? Tá bom, tá, desculpa. Não, Falou. tudo bem. Eu tenho 3 vagas aqui, tá? Temos uma evangélica, que é a Asha, temos um judeu messiânico, temos um unicista, que é o Bento, e temos 2 católicos. Eu quero subir mais um católico, um testemunho de Jeová, um adventista. Eu quero ver a opinião do pessoal aí que tem segmento de fé, um diferente do outro, tá bom? Vamos continuar aqui. Gente, abre a câmera, gente. Vocês vão aparecer no YouTube lá depois, tá? Guardião, 4 minutos, cara. Seja bem-vindo na minha live. Guardião, tá me ouvindo, Guardião? Guardião, você tá aí, Guardião? Guardião. Caiu. Caiu, muito bem. Já que ele caiu, vamos. Você que é católico e tá aí, quer subir, me fala aqui, cara. Acho que o Guardião voltou ali. Deixa eu ver se ele vai querer subir. Aqui, deixa eu ver. Acho que ele quer subir aqui antes de passar para os amigos. Isso aqui. Católico, TJ ou Adventista, tá bom, gente? Eu quero ver a opinião do pessoal também que não tá aqui, ó, para representar o seu segmento. Guardião, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, irmão. Obrigado pelo acolhimento. Desculpa aí, acabei me mudando aqui de lugar por causa do sinal e acabou caindo. Bom, antes de mais nada, só um breve comentário para não descontextualizar quando eu começar a falar. Eu acho que o Baruch, ele tá me confundindo com alguma pessoa que eu não sei quem é, porque eu nasci na Igreja Católica, vivo na Igreja Católica e morrerei na Igreja Católica. Então acho que ele tá me confundindo. E só uma pequena observação. No grego, o termo litos é fragmento de rocha. Petros ou Petra é rocha. Mas enfim, para começar, eu não sei como é que cada um trata as escrituras, mas segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, ele afirma categoricamente que nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação. Então, quando nós temos essa questão da pedra, as pessoas trazem uma linguagem simplista, porque primeiro, o texto de Mateus capítulo 16, do verso 17 ao 19, o texto todo, ele se dá em segunda pessoa do singular. É tu. Eu acho que há uma desonestidade linguística, porque seja na tradução, seja no texto original, o diálogo é claramente tratado entre Jesus e Pedro, onde Jesus confere aquilo que é dele ao próprio Pedro. Jesus como a pedra de esquina, Jesus como a pedra que os pedreiros rejeitaram, Jesus como a pedra angular, aquela que mantém as demais unidas. Da mesma forma, o próprio Pedro traz essa expressão, vós agora como pedras vivas. Então o próprio Jesus, ele faz dos demais aquilo que ele mesmo é. Quando Jesus, por exemplo, em João capítulo 8, no verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas. A mesma coisa ele diz em Mateus 5 aos apóstolos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, tendo dito essas questões, é importante voltar para um ponto, porque muitas pessoas que negam a historicidade, porque isso aqui é ciência, isso aqui não é uma questão de fé. Muitas pessoas não conhecem o que é a Igreja Católica, acham que a Igreja Católica é apenas a Sé Romana, mas existe as 5 Sé Apostólicas que dão testemunho uma da outra, da sua existência desde os períodos apóstolos. Por exemplo, de Irineu de Lyon e nas obras de Tertuliano, Prescrição contra os hereges, a questão da apostolicidade das igrejas e a questão da sucessão. E, por exemplo, eu gostaria de citar aqui um texto de Tertuliano, porque, por exemplo, agora há pouco foi citado Tertuliano e Irineu. Eu gosto muito desses dois porque foi um período chave para a história do cristianismo, do advento, da expansão agressiva do gnosticismo. Mas, por exemplo, Tertuliano, no momento que ele adere à heresia montanista, mesmo nesse momento, na obra De Fiducia, ele escreve o seguinte,
Quem sois vós para terdes o atrevimento de perverter e mudar completamente a clara intenção do Senhor, que conferiu este privilégio pessoalmente a Pedro? Sobre ti edificarei a minha igreja, disse ele, e darei a ti as chaves, e não a igreja. Tudo que tu ligares ou tu desligares, e não o que eles ligarem ou eles desligarem. Nele a igreja foi edificada, isto é, por meio dele, que foi o primeiro a usar as chaves. E para não ficar só nos padres ocidentais, eu vou dar uma referência muito importante de um pai ocidental, Ô, Guardião. Cirilo de Jerusalém, onde eles... Guardião, seu tempo acabou, cara. 4 minutinhos, tá bom? Já eu volto com você de novo, aí você dá continuidade na sua linha de raciocínio, tá bom? Gente, 4 minutinhos, cadenciem bem o tempo, ok? Eu tô com o cronômetro aqui. O Bento caiu, não sei se ele vai querer subir, tá bom? Já temos 3 católicos aqui. Fechou os católicos. Eu quero receber um TJ, um adventista, pessoas que têm um segmento de fé diferente, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Seria o Bento, na verdade, mas o Bento não tá. Bento não, o Bento, Eu vou passar pro Baruch. Baruch, 4 minutos. Sabe o que é interessante? É a forma como é utilizado os textos para defender aquilo que a pessoa acredita. Quando eu digo que acredita mesmo, porque a Bíblia ela acaba se tornando a mãe de todas as heresias, porque a pessoa pega e distorce ela. Ele falou sobre a expressão litos, só que ele não concluiu o que é que traz ali aquele texto quando essa expressão aparece, né? Lucas 19:40, quando nós vamos fazer uma análise sintática e morfossintática desse texto, a palavra que aparece ali em seu original, sim, é litos. Só que é um contexto muito forte que não foi citado. Será que essa palavra ela aparece em outro lugar no texto do grego? Qual que é o significado? Pequenas pedras para a construção. Por isso nós somos chamados de membros da Igreja de Cristo, onde Pedro também foi chamado de membro, ou ele não se incluía na fala de Paulo? Ali. Ele está fora, está à parte? Pois junto nós formamos uma edificação terrena e espiritual, que forma o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27. Mas existe a principal pedra angular, que é Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 8. A gente tem que desenhar. Será possível. Agora, quem são as pedras mencionadas por nosso Senhor Jesus Cristo? 1 Pedro 2, 5 ao 9. São todos, irmãos, à parte, além de Cristo. Então a mensagem ali era a seguinte: se vocês não pregarem, virão pessoas que vão pregar essa mensagem, e ela será levada. Não será impedimento. Veja que novamente aparece aqui a palavra litos, novamente, que não foi explicada, foi trazida pelo guardião, mas não foi explicada. Pequenas pedras para a construção. Sobre o texto de Mateus 16:18, levaram para lá, então vamos para lá. Vamos analisar as duas palavras que aparecem ali. A palavra que aparece ali é Petros e Petra, diferenciando perfeitamente Cristo de Pedro. Petros é uma rocha, é uma pedra. Petra é rocha, penhasco, pode ser uma cordilheira, mas aplica-se principalmente a pedras no plural, não uma única rocha específica onde Cristo fundou a igreja. O segundo termo, que tem um significado mais amplo que aparece ali, é força de espírito. O termo Petra também faz menção, isoladamente, mas vai depender do contexto, a solo rochoso, ao qual algo de fato poderia assim, ser edificado se o contexto especificasse que de fato seria Cristo, mas a contextualização na língua portuguesa deixa claro que não. Mateus 7, 24, 27. Então quem é essa rocha? 1 Pedro 2, do 4 ao 10. O termo que aparece é litros acogoniaios, apontando para quem? Pedra angular, que é Cristo. Um dos maiores exemplos que a rocha é Cristo ali, é que quando ainda no deserto, a rocha ela é ferida para saciar a sede do povo, ela é mencionada como o Cristo, em Êxodo 17. Então, como eu sei que eu tenho pouco tempo, eu quero destacar uma coisa aqui que o guardião esqueceu de falar, que tu é uma forma de tratamento, enquanto esta é um pronome demonstrativo. Cristo falava com Pedro, mas deixou perfeitamente claro no texto que a igreja seria edificada sobre ele mesmo, sobre Cristo. Tu é uma coisa,
Esta é outra coisa, então não vamos misturar. Eu concluo, vou esperar a fala dele para eu poder falar em cima dos textos que ele vai trazer. A gente vai ver se realmente está como ele está dizendo no grego. Obrigado. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo todos os amigos católicos que estão chegando na live do Pode Play. Aqui é organizado, viu, gente? Eu não aceito bagunça nem ataques que eu silencio na hora. E quem aqui da janelinha interrompeu outro colega é descido na hora, tá? Abriu o microfone, interpelou o cara, eu desço na hora. A Ashra, que já tá comigo já tem um tempo, sabe como é, o Baruch. Então aqui é organizado, tá? Deixa eu continuar aqui, 4 minutos, Ashra. Wesley, eu acho que nós corremos o risco de dizer muita coisa do mesmo, mas eu vou tentar pegar pontos que eu julgo serem essenciais. Assiste Razão ao Baruch quando ele traz a citação da rocha, que é tipificada como sendo Cristo. O Pedro chama o Cristo de rocha eleita, de pedra de escândalo. Por que pedra de escândalo? Porque alguém que aparece de repente pregando ser o Filho de Deus e defendendo que o reino de Deus já estava no meio daquele povo, de fato soa como algo escandaloso. Certamente, diz o apóstolo Paulo, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Insistir nessa tentativa de alegar que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja foi fundada, é insistir em um erro prosaico, uma vez que, se investigarmos o texto, é importante mencionar que Cristo diz a seguinte coisa: Pedro, quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho. Ora, o Pedro ainda não havia se convertido? Foram as palavras de Jesus, eu deixo aqui como uma indagação. O Pedro, quando recebe as chaves, ainda não havia se convertido? Seria bom refletir sobre isto. Por outro lado, não existem registros históricos que Pedro tenha estado em Roma. Por mais que a igreja apresente documentos, é a igreja dizendo, mas historicamente não temos registro sequer do martírio de Pedro na cidade de Roma. No capítulo 5 de sua carta, o Pedro saúda os irmãos que estão em Babilônia. A igreja interpretou Babilônia como sendo Roma, só que diferente dessa interpretação, havia uma outra Babilônia, que era daquelas adjacências onde haviam comunidades cristãs ali. E é isto. Muito obrigada. Muito bem, tá aí a fala da Ashra terminada, tá? Deixa eu passar agora pro Maico. Ô, Maico, 4 minutos, cara. Bom, vamos lá. Com relação à passagem de Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Tô vendo várias interpretações com relação a isso. Porém, eu acho que a frase que vem a seguir, ela é bem esclarecedora, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele fala o seguinte: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares na terra será desatado também nos céus. Bom, aqui na Bíblia, Jesus está querendo claramente dizer que ele está dando as chaves do reino do céu a Pedro. Ele está falando, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que Pedro, né, ele falou com Pedro, então aqui, tudo que ligares na terra será ligado também nos céus, e o que desatares na terra será desatado também nos céus. Claramente ele está dando aqui um dom, ele está dando uma liberdade para Pedro. Ele está falando com ele aqui, entendeu? Em Mateus 16. E isso aqui é claro, entendeu? Quando Pedro, ele falam que, muitas pessoas falam que Pedro, ele foi bispo também de Antioquia. Isso é verdade, tá? Pedro também foi bispo de Antioquia. Só que o martírio de Pedro aconteceu em Roma, entendeu? Quando ele era bispo de Roma. E por ele ter sido martirizado em Roma, nós damos o mérito de que a Igreja Católica foi edificada em Roma, porque ele foi martirizado lá e onde ele passou a maior parte do seu tempo. Entendeu? Só um minuto, ô camarada, que eu só vou atender um rapaz que eu tô no meu local de serviço. Se você puder passar pro próximo, eu agradeço, tá?
temos um protestante que é o fruto, temos um judeu. Eu estou precisando subir evangélico agora, cara. Evangélico para dar um contraponto no tema aqui, ó. Jesus fundou a Igreja Católica, ok? Vou aguardar os nossos amigos evangélicos também. Tá bom, tem aqui, eu vou subir aqui o pessoal, tá? Que tá pedindo para subir. Lembrando, sobe com o microfone mutado que eu vou passar o tempo para cada um, ok? Agora vamos lá. O nosso amigo Panagios, se eu estiver pronunciando errado, você me corrige, tá bom? Tem 4 minutos, seja bem-vindo. Primeira vez na minha live, tá, meu querido? Boa tarde a todos. Eu não sei bem como iniciar essa conversa, porque eu não sei se vocês já iniciaram o tema. Até então estavam conversando aí sobre a historicidade de Cristo, enfim. Tô entendendo nada, tô perdido. Mas sobre o que está sendo proposto na live, geralmente o catolicismo, quando ele arroga ser a igreja fundada por Cristo, ele não está falando necessariamente de uma eclesiologia como se vê hoje, mas tão somente da fé que era professada naquele cristianismo que muitos chamam de primitivo, né? Gosto de usar, por exemplo, a questão da Santíssima Virgem, enquanto sempre virgem, e a oração pelos mortos como 2 evidências de que aquela fé professada no cristianismo primitivo é a exata mesma fé, sem tirar e nem pôr, do cristianismo católico atual. E aí, com base nisso, né, através do princípio da identidade, se A é igual a B, logo A é B, nós concluímos que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo, porque todas as demais vertentes não terão a exata mesma fé professada e praticada naqueles primeiros séculos. Até aí. Muito bem, você não usou o seu tempo todo e eu vou passar aqui para os colegas, ok? Fechem o microfoninho, daqui a pouco eu vou passar para os nossos amigos demais, ok? Feche o microfone, meu querido. É isso aí. Vamos passar aqui a dinâmica. Seja bem-vindo, Marcos. O Marcos e mais um outro católico ortodoxo, eu não me lembro. Sexta-feira vai estar aqui batendo um papo com o pessoal numa sabatina. Pergunta, resposta. É isso aí, Marcos. 4 minutos, meu querido. Ele será o Panágios aí, que é o Renato, com o Cleomir, que é um grande catequista que nós temos aí no apostolado Nossa Senhora das Mercês. Vão estar aí sanando dúvidas, né, respondendo aí na sabatina. Só mandar um salve ali pro nosso amigo judeu, né, o Domo da Rocha mandou uma lembrança para você. Isso é o que o Renato colocou aqui, o Wesley. A questão dessa eclesiologia, né, do cristianismo de sempre, né, a fé de sempre, a catolicidade da fé, né, a universalidade da fé. Então você só vai poder encontrar isso na Igreja Católica, né? Isso só é possível na Igreja Católica, até por motivos lógicos, né? Você tem a Igreja Católica e só depois você tem as vertentes protestantes, né? E toda tentativa de se renovar essa fé ou de se professar aquilo que os cristãos de sempre criam não foi possível no protestantismo, uma vez que muitos começaram a arrogar para si a autoridade de dizer como essa fé devia ser professada, né? E esse foi o grande problema. Então você, por exemplo, vão haver vertentes no protestantismo que vão crer na intercessão dos santos. Não da mesma forma católica, oriental e latina, mas ainda assim creem, né? Você vai ter versão de protestantes que vão crer na purificação após a morte, não necessariamente chamando isso de purgatório. E você vai ter versão protestante que não crê em absolutamente nada disso, né? Enfim, como o Renato colocou, se é uma investigação simples, você só pode chegar mais próximo de Cristo pela Igreja Católica. Isso não é possível de uma outra forma. Você não vai conseguir encontrar uma outra vertente do cristianismo lá próximo de Cristo. Logo, se próximo de Cristo os cristãos criam da forma como os católicos creem desde sempre, logo a igreja fundada por Cristo, aquela que ele edifica e que inicia lá no Pentecostes, é a Igreja Católica. Ainda que
ao longo da história, muitos tentem deturpar isso, né? Arrogando ao Império Romano, como fez o judeu aí, enfim, para negar o Cristo, e por aí vai. É impossível chegar a Cristo sem chegar à Igreja Católica. Na historicidade isso é impossível, não tem como. É isso. Muito bem, tá aí a fala do meu amigo Marcos, ok? Os nossos irmãos católicos estão bem representados aqui, temos 3. Temos uma vaga ali para Adventista ou Testemunho de Jeová, tá, gente? Temos um judeu aqui, temos um protestante aqui. Aliás, temos também um protestante que é o Silas, né? Não sei se ele é protestante. Deixa eu passar a vez para ele, Silas, 4 minutos. Então, a questão, Wesley, é que qualquer um pode subir em qualquer live e falar qualquer coisa. Pode dizer que Constantino fundou isso, que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, que não sei o quê. O problema é provar. Ou seja, Cristo, ele era judeu. Isso é fácil comprovar até pela própria Bíblia. Ele cumpriu o Torá, circuncidou ao 8º dia, cumpriu as mitzvot. Ele... Parece que... Ai, cara chato. Ele cumpriu as mitzvot, ou seja, frequentou sinagoga, frequentou o templo, então ele era um judeu. Cumpriu o Torá como qualquer judeu. Porém, ele era um judeu diferente, ele é especial, porque mesmo sendo judeu, ele é o Mashi, que é o Messias que foi prometido pelo Eterno. Isso em toda a Taná e toda a Torá. Ele mesmo se apresentou sobre isso. Os apóstolos falaram sobre isso, e ele deu sinais e cumpriu as profecias messiânicas. Aí nasceu o que a própria Bíblia fala, que é chamado de seita dos nazarenos. Aí tem 2 textos na Bíblia que falam sobre isso, que é nada mais do que uma seita do judaísmo, uma seita dos nazarenos, onde é um judaísmo que acreditava que aquele Yeshua que foi crucificado na cruz é Mashi. A partir da dispensação da dispensação, da graça, outros povos foram entrando, como Roma, por exemplo, os romanos. E aí surgiu o que a gente chama de Igreja Católica Apostólica Romana. Toda vez que eu tenho a oportunidade de perguntar para um historiador quem fundou a Igreja Católica, sempre é um problema. É sempre um problema. Por quê? Eles falam que a Igreja Católica é do 1º século, mas você não tem prova do 1º século desse termo católico, não existe. Você tem prova do 2º para o 3º século. E as provas são a partir do 3º século, desse termo católico. Você tem provas que tinha vários vertentes do próprio cristianismo ali. Então, tipo assim, a próprio Paulo fala em Atos 20 e 29 que após a partida dele, lobos ferozes iriam se infiltrar e não terão piedade do rebanho, ensinando heresias. Então, tipo assim, a gente tinha várias doutrinas. O que aconteceu ali em Niceia foi uma organização de uma igreja que era irregular e clandestina, que eles eram mortos e perseguidos, e passou a ter uma doutrina organizada. É só isso que aconteceu. Agora, dizer que essa igreja é a mesma do 1º século, mesmo de Israel, é meio complicado, até porque Israel era judaísmo, né? Era outra religião. Cristo, ele foi circuncidado, ele cumpria a Torá, ele era judeu, ele falava de Torá, então era outra coisa. O próprio Paulo fala que ele que veio pregar o evangelho da incircuncisão, que é para os não-judeus. Mas mesmo assim, não tem como, gente. A questão é provar, é só isso. Provar, provar e provar. Muito bem, tá aí a fala do Silas, ok? Eu vou continuar aqui. O Pedro caiu, tá? Temos vaga aí para mais um católico, tá? Para ficar na janelinha, para bater um papo. Muito bem, deixa eu continuar aqui agora, dar oportunidade para o pessoal que chegou. Repórter, nós estamos em um tema que Jesus fundou a Igreja Católica? Sim, não, talvez, ninguém sabe. Repórter, qual é a tua opinião, cara? Seja bem-vindo na live. Boa tarde a todos, os colegas aí na live, os que estão na rolagem, ao nosso anfitrião aí. Não, Jesus, graças a Deus, na sua beleza, na sua santidade, no seu poder como Deus, ele jamais criou qualquer igreja institucional. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, nos versículos 18 e 20, Jesus diz: Tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso foi ali um pouco antes de Jesus ter ido para a cruz. Depois tivemos aí a seita dos nazarenos, tivemos os do caminho, os perseguidos, os que foram incendiados, os que foram lançados no Coliseu, os que César, quando incendiou a Roma, culpou como sendo os incendiários de Roma, quando na verdade foi ele próprio quem o fez, dizendo que os cristãos fizeram isso. Cristãos foram queimados vivos, pregados em postes com piche para serem usados como luminares das ruas. Anos depois, como o colega acabou de falar aí, o Império Romano decide organizar esta situação dos cristãos. Mas nada, absolutamente nada a ver com Jesus Cristo, jamais. Jesus nunca criou isso. Jesus criou uma igreja sem portas, sem paredes, sem janelas. Jesus criou uma igreja espiritual, cuja cabeça é Cristo, não criou nenhuma liderança de ordem papal ou eclesiástica. Ele simplesmente criou uma igreja livre. Aí nós vamos ver lá a história. Isso que eu vou trazer agora são fatos históricos, né? Quando nós vemos lá no ano de 313 a 325, um imperador que criou uma cidade de Constantinopla chamado Constantino, ele dá uma organizada nessa situação. Ô, repórter, você continua. Acabou seu tempo, você continua a sua linha de raciocínio depois do pessoal aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu tô precisando de um católico aqui na janelinha, tá bom? Porque o tema é pertinente aos nossos irmãos católicos responder. Afinal de contas, o tema envolve católico, né? Jesus fundou a Igreja Católica? Sim ou não? Deixa eu continuar aqui, ok? Muito obrigado, vocês que estão na janela, vocês estão respeitando, vocês não estão interpolando. Essa é a dinâmica do Podplay, tá? Para quem não sabe, quem interrompe o outro desce na hora. Ah, não sei o que, você desce na hora. Interrompeu o colega do lado, desce na hora. Ok? Então vamos manter o respeito, vamos manter o bom diálogo aqui em cima desse tema, ok? Vamos lá, Data. 4 minutos. Boa tarde a todos da janelinha aí, da rolagem. Bom, sinceramente, não foi Jesus que fundou a Igreja Católica. Isso é fato, mais do que comprovado, né? Porque, bom, deixando claro, Igreja Católica Apostólica Romana. Até porque o termo católico, como é bem explicado, ele surgiu como um termo com a sua literalidade, né? A igreja tem um âmbito universal. A igreja de Cristo no âmbito universal. Mas aí, no Concílio de Constantinopla, em 381, o termo católico foi adotado oficialmente, né? Como um atributo essencial da Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Mas o termo católico, sim, descreve a igreja do primeiro século, porém não é a igreja Católica Apostólica Romana que é hoje. Tanto que eles colocam a questão do papado, sobre a liderança e a sucessão apostólica. Primeiro porque não tem mais apóstolo, né? Então não tem como haver uma sucessão apostólica. Poderia ser liderança. E segundo, se for colocar dentro da questão dos papas, tudo, a gente teria que começar a rever, né? Temos aí, inclusive, o Papa, que foi considerado o pior da história da Igreja Católica, né? Que é Alexandre VI, né? O rapaz, o menino teve, acho que não sei, 12 filhos, alguma coisa assim. O Papa foi um dos mais devassos ali da história. Entendeu? Então, como que uma igreja do porte, né, da Igreja Católica, catolicismo, tudo, aceitou a liderança de uma pessoa dessa que foi contra praticamente todos os dogmas e preceitos da igreja da época, né? Então, só aí também teve os períodos de vacância, né? Do papado,
Então, essa liderança ela foi quebrada em vários momentos da história. Se hoje a igreja prevalece, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é devido à fé de várias outras pessoas que fizeram alguma coisa pelo evangelho no decorrer desses tempos, no decorrer da história. Então, baseado em tudo isso, baseado em vários outros fatos, afirmo com toda certeza, Jesus não fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Encerra a fala. Muito bem, a fala do Data foi encerrada. Deixa eu continuar aqui a nossa dinâmica. Eu vou passar para o nosso amigo Barkov. Chegou aí o Rafael, já coloquei na lista. Daqui a pouquinho o Rafael vai falar também, tá bom? 4 minutos, Barkov. Barkov, você tá aí, cara? O Barkov é judeu, né? Até onde eu sei. Temos aqui 3 católicos, temos um protestante, temos um... Wesley, não é o Frutos, não? O Frutos falou antes do Barkov, quando eu cheguei. Eu não sei se... Ah, desculpa, eu pulei aqui os frutos, é verdade. Peraí. É verdade. É mi vez, yo hablo, pero yo le diga la verdad. Ô Barkov, segura rapidinho aí, tá bom? Aí eu passo para você depois do frutos. Eu acho que eu pulei ele aqui mesmo. Frutos, vai lá, cara, 4 minutos. Beleza, voltando ao tema aqui, né? A gente vai ver que Jesus no seu ministério, né, difundir o evangelho, né, revelar o reino de Deus, né, mostrar que existe esse, né, ou existe esse existir nosso aqui, mas paralela à nossa realidade, existe um reino que funciona, né, e ele veio trazer esse reino, né, veio trazer luz sobre esse reino, veio trazer entendimento, né, e depois quando acende o céu, quando ele acende, ele fala que nós não iríamos ficar só, mas enviaria o Consolador que ia ensinar todas as coisas concernentes tanto a ele mais, né, tanto ao Deus Criador dos céus e da terra, tanto ao Verbo que se encarnou, tanto também gerar em nós obras, né, de conversão, de trazer nós, né, mudanças de vida, né, porque é um dos propósitos também, né, de transformar o velho homem, né, aquilo que, né, que Adão, né, a queda, né, a nossa inclinação para a queda, e através dele veio trazer essa esperança que a gente, seguindo ele, a gente tem um destino melhor, né, um destino final muito melhor do que até mesmo essa vida que a gente vive aqui. Mas beleza, nessa questão do tema aí, né, eu ainda continuo afirmando que Jesus não fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai se dar lá por 380 provavelmente. Porque a gente percebe que não tinha estrutura institucional, né? Isso só vai aparecer nessa época, né? De estabelecer essa estrutura. Lá no seio dos discípulos não tinha isso, né? O termo católico, como já foi falado aí, vai aparecer bem depois, né? E vai consolidar também bem depois, né? E Jesus também não instituiu um papado. Você não vê ele falando essas ideias lá com os discípulos, e também na igreja primitiva não tem essas ideias de instituição de papado, né? O cristianismo primitivo ele era totalmente descentralizado, né? Praticamente era mesmo o seu Deus conduzindo ali em todos os aspectos possíveis. Às vezes eu faço umas nuances assim até mesmo em questão de professando um pouco a minha fé aqui na minha fala. Mas beleza, não tinha rituais, sacramentos, né? Na pregação de Jesus, a gente não vê isso. Via uma igreja plural, né, afirmando que não era centralizado, e essa estrutura hierárquica, né, da igreja católica veio séculos depois, né, lá por século V, perto do século V. Os primeiros cristãos não chamavam católicos, né, e essa separação do judaísmo vai acontecer gradualmente, né, vai assim consolidar esse termo igreja, separando também assim um pouco do judaísmo, mas que começaram com os judeus, né? Jesus era judeu de nascença. Mas nas minhas falas mais em cima disso aí, né? E ainda respondendo um pouco, tem mais tempo aí ou já acabou? Tem tempo, eu pensei que você estava encerrando já, mas tem tempo. Ainda vou falar pro Barcai, né? Porque às vezes ele menciona que Jesus não existe, mas eu quero confirmar, né, que pelos escritos que a gente crê também, os escritos dele, né, dos judeus, né,
realmente tudo se concretiza na pessoa de Cristo, né? Né? A aliança, né, que Deus fez, a promessa, né? Existe até Moisés profetizou que viria um semelhante a ele, né? Que Deus ia levantar um semelhante a ele. E isso se confirma em Cristo, né? Tantas outras profecias. Depois eu vou... Muito bem. Terminou agora o seu tempo, Frutos. Deixa eu continuar aqui a nossa dinâmica. Ó, gente, se comporta aí no comentário. Eu tô de olho, hein? A gente silencia aqui se passar do limite aí, ok? Vamos manter o bom papo aqui teológico. Vai lá, Barkov. Vea, lo que pasa es que yo no quiero desmentir. Pero cuando, por ejemplo, yo pego Mateus 27, 51, 52, Lucas 16, 26, Daniel 12, hay una contradição. Primeiro que morto não pode comunicar com vivo. Allí a Igreja Católica dá ênfase à adoração a ídolos e a morte. E outro erro gravíssimo que eu he hablado com teólogos, doutores em Bíblia de Roma, é que a palavra kadoshim allí não se aplica a seres humanos que morreu, senão se aplica a seres celestiais. Então, allí há dois erros, um erro de tradução e uma falsificação grandíssima. Por quê? Primeiro, se aqueles mortos saíram do sepulcro e deram testemunho de Jesus e volveram ao sepulcro, é reencarnação. E lá a Escritura proíbe. Então, a gente crê, muitos judeus creem, mas eu sou neutro nessa. E segundo ponto, eu não venho passar pano na cabeça de nadie, porque eu tenho que falar as coisas como são. Infelizmente, tudo que é falado sobre Jesus ha sido forçado e falsificado. Agora, igual eu digo que Moisés levantaria um profeta semelhante ou não. Esse profeta é Yehoshua, que se conhece como Josué. De allí eles pegaram o nome de Yehoshua e meteram para Jesus e para Yeshua. Não. Hebreu e arameu se combinam, para hebreu e grego e latino. Então, me desculpa a verdade que aqui não tem nenhuma prova que nenhum Jesus de vocês ressuscitou e não existe nenhuma prova que Jesus tomou o lugar do Criador, porque ele disse, eu sou Elohim e fora de mim, de mis manos, não comparto meu nome com idolatria. Ele não comparte e pronto, acabou. Então não vem contradição, que São Tomás de Aquino deu, que fulano deu, que aqui não vale comentário de homem, aqui vale prova. E se vocês querem prova, a Escritura é fiel e verdadeira para provar a mim usted. Que foram forçados textos para o nascimento de Jesus. Como eu já expliquei. Isaías 7,14 não tem por que aparecer em Mateus 1,23. Isaías 7,16 é claríssimo. Isaías 7,15 é claríssimo. Isaías 8,4 habla del mesmo que está em Isaías capítulo 7,16. 8,4 e 7,16 em hebreu chama hariza. É uma técnica rabínica, uma regra. De um texto para não sair del outro. Isaías 8,8. Em tu tierra, ó Emmanuel, habrá anchura. Jesus não tinha de onde reclinar a cabeça. Então, conclusão. Ou nós outros estamos mentindo, ou então os estão mentindo, um deles dois. E eu sou sincero, se a Igreja Católica cai com suas tradições fabulosas, a Igreja Evangélica e as demais também caem, porque estão no mesmo barco, têm o mesmo nome. Só que uma adora ídolos e a outra não. Mas é a mesma coisa, igualito. É como você pegar água do Atlântico e levar para o Pacífico. É a mesma água do mar. Então, me desculpa a verdade, falta cabeça para vocês entenderem que Roma torceu as escrituras, sigue torcendo, enganando governos. É por isso que a Igreja Católica Romana não ataca a evangélica. Por quê? Porque o dia que o evangélico descobrir que ele está na mesma falda, então vai ter problema, porque Roma predica um Jesus de idolatria e a evangélica predica um Jesus não é idolatria. Mas é a mesma coisa. O Criador diz que há um solo nome, não há dois. Zacarias é claro. Então, conclusão, o nome de Jesus A ou B é a mesma coisa que Titanic A ou B. Ambos estão hundindo no mar. Nenhum é verdadeiro e nem é outro. Agora, se vocês querem saber mais a verdade, pergunte a qualquer papa, qualquer sacerdote jesuíta. Muito bem. Apartado da Igreja Católica, eles vão mostrar os textos. Pronto, acabou. Obrigado, Barkov, pela tua opinião. Gente, eu tô vendo aí nos comentários, desce ele, Gente, ele é um judeu que tem o posicionamento dele em relação ao tema, cara.
A live é democrática, entendeu? Agora, o que ele fala eu não acredito, tá tudo bem, cara. Não acredita, mas ele tem a liberdade de expressar o que ele pensa do assunto, ok? Vamos continuar aqui agora com o nosso amigo Bagios. 4 minutos, meu querido. Bagios seria eu? Banagios, perdão aí. Tá. É. Oi, eu não falei ainda não, cara. Sou eu. Não, é que Rafael. você chegou por último, eu tô colocando pela ordem de chegada, tá? Depois de você, ó, aí tem o Marcos, depois é você. Eu tenho que trabalhar agora. Poderia falar? Eu poderia, Renato, falar na sua vez aí na sua frente? Teria algum problema? Não tem problema não. Senão eu Vai vou lá, ter que descer. Vai lá, Beleza? então. Então tá, jóia. Pode marcar meu tempo aí. Eu vou começar iniciando. O repórter iniciou bem, repórter, hoje, hein? Mateus capítulo 16, versículo 18. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-las. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui Jesus dá autoridade a Cristo. Jesus dá a chave das igrejas para Cristo. E Cristo cumpriu a ordem de Cristo. Fundou uma igreja, né, que se chama católica. O católico veio do grego Ele me universal. mencionou aí, posso ter resposta depois? Não, Ironizando. não. Ô, Tá repórter. ironizando. Peraí. Ô, repórter, você sempre me interrompe? Pera, o tempo do nosso amigo tá parado aqui, eu parei seu tempo, tá? Você vai continuar de onde você parou. A regra da casa é, interrompeu o colega que falou, desce da live. Repórter, me perdoa, me desculpa, mas você quebrou a regra e eu não aceito essa quebra. Espera a tua vez, aí você contrapõe ele no que ele falou. Beleza, meu amigo? Nada contra você, pelo contrário, venha outras vezes na live, mas a regra é regra, tá bom, meu querido? Me desculpa, você quebrou a regra, então desci o repórter por quebrar a regra, tá bom? Rafael, continua. A igreja é católica, esse nome vem do grego, significa universal. E essas igrejas é una. É a igreja de Jerusalém, a igreja de Alexandria, a igreja de Constantinopla, de Antioquia e Roma, com seus bispos oficiais. Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Isso é comprovado através dos escritos de Irineu de Lyon no início do segundo século, na obra Contra Heresias, a qual ele afirma que foi o primeiro bispo de Roma. Assim também, ele foi o primeiro bispo de Antioquia, do lado oriental da igreja, o que é hoje as igrejas ortodoxas, a qual nós confiamos que eles também têm sucessão apostólica e autoridade, assim como a nossa igreja. Ok? Então, esse nome católico, essa catolicidade vem do nome universal, universalidade de fé, uma única só fé, unidade de fé. E os nossos amigos ortodoxos comungam da mesma fé que nós. Quem veio trazer essa discrepância foi o protestantismo depois de 1500 anos. É eles que vêm destoando. E através das suas mais de 30 mil denominações, criando doutrinas distintas umas das outras. Por quê? Por conta disso, da livre interpretação. Eles não querem seguir o evangelho, querem seguir o eu penso, o eu acho. Eu estou vendo muitas pessoas aqui trazendo pontos de vistas no eu acho. Isso aí não cabe em discussão teológica. Eu aqui, o Marcos, o Renato, a gente não está trazendo o eu acho. Nós estamos trazendo a história através da patrística e a Bíblia Sagrada. Nós estamos trazendo assuntos relevantes a uma discussão teológica. O eu acho não existe no debate teológico, não, gente. Não existe isso. Mas voltando ao assunto da Igreja Católica, outros patrísticos também vão confirmar essa situação. Nós também temos Irineu de Lyon, que vai falar não somente que a igreja era católica desde o primeiro século, mas também a questão da sucessão apostólica. Para ser igreja tem que ter sucessão apostólica. Então nós confirmamos que o lado oriental também tem. Por quê? Porque Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia, do lado oriental. Evódio foi o segundo, Inácio de Antioquia foi o terceiro. Foi auxiliar do bispo, de João, do discípulo amado. Entendeu? Olha só que relevância que tem os escritos de Inácio de Antioquia. Um cara que viveu e conviveu com o apóstolo amado, que viveu toda a trajetória de Cristo, até a sua morte em cruz e ressurreição. Gente, história é uma ciência irrefutável.
Basta as pessoas buscarem e pesquisar. O problema é que o brasileiro ele tem uma preguiça nata. Ele quer viver do eu acho. As fontes são as vozes da minha cabeça. E não trazem nada para um debate teológico. O que eu vou discutir com um cara? Eu vou debater com uma pessoa que fala, eu acho, eu penso isso, eu penso aquilo. Não, gente, traz textos bíblicos ou textos na patrística para refutar o católico aqui em cima. Senão fica uma coisa assim, muito vazia, um debate fraco, fraquíssimo. Então nós temos amparo para dizer, a igreja sempre foi católica desde o primeiro século. Eu citei aqui Irineu de Lyon, eu citei aqui Inácio de Antioquia, mas tinha outros também, Clemente Romano no primeiro século, Policarpo de Esmina. É só as pessoas buscarem fontes, estudarem e vão ver. Muito bem, acabou o tempo do Rafael. Parece que você não vai conseguir ficar, né, Rafael? Eu vou ter que trabalhar agora, cara. Beleza. Eu sou mineiro, no serviço agora, mas eu agradeço a oportunidade aí, tá? Tô te seguindo Beleza. e a gente vai te acompanhando aí. Show de bola, meu querido. Deixa eu só explicar antes de passar. Gente, é que assim, o repórter parece que ele é a primeira vez que ele tá aqui na live. Para quem sabe e conhece o Podplay, eu trato aqui a live de uma forma muito rigorosa. Se cortar o colega quando ele estiver falando, vai descer, ok? Agora, quer me fazer uma pergunta? Olha, eu acho que funciona, não sei o quê. Faça na barra de rolagem aqui, ó. Pergunta aqui, ô Wesley. Ele falou do meu nome aí. Cara, aguarda a tua vez. Tu vai poder contrapor o que ele falou, o que você quiser. Mas na tua vez, ok? Ele falou de mim, mas é isso, isso, isso. Cara, ataques teológicos dentro do campo teológico é válido, cara. Eu acho que a Igreja Católica, Jesus não fundou. Tá atacando? Não, cara, tá trazendo um argumento e vai ter que se basear no argumento e tudo mais. Então, o repórter, nada contra você, tá bom, meu querido? Você pode subir na próxima live, mas não é que não é legal. Se você entra em uma live, você tem que respeitar as regras da live. Eu não concordo com as regras da live. Tudo bem, cara, não sobe. Fica na barra de rolagem. Se interromper outro colega sem, assim, do nada, por mais que ele queira perguntar, vai descer, espera, cara, a tua vez, ou escreve aqui pra mim, Wesley, isso e isso. Ou agora, eu tô falando, não tem ninguém falando aqui, vocês podem, alguém tiver alguma dúvida, pode aqui falar, cara. Você entendeu? Vamos continuar aqui, tá bom? Já foi explicado, o pessoal que é novo na live já tá sabendo como é que funciona, ok? Eu respeito todos os segmentos, quero ouvir todas as partes, mas vamos respeitar as regras da live, né? Muito bem, Fernando, vai lá, Fernando. Fernando, você tá aí? É o Fernando o nome dele, né? Panaguios. Renato. Renato, desculpa. Vai lá, Renato. Ok, então, quando eu falei pela primeira vez, eu mencionei que a Igreja Católica, quando diz ser a Igreja fundada por Cristo, ela não está falando de eclesiologia, ela está falando de fé, matéria de fé, questões de fé. E eu dei 2 grandes exemplos disso, daquilo que a Igreja primitiva acreditava e que o catolicismo continua preservando, não somente na sua fé, naquilo que ele diz crer, confessa, mas também na sua prática espiritual, que é a crença de que a Santíssima Virgem é sempre virgem e a oração pelos mortos. Vocês criaram um espantalho de que não foi dito, afirmando que a eclesiologia da Igreja surgiu posteriormente e que, portanto, não poderia ser a mesma, como é o caso, por exemplo, de que gostaram de frisar diversas vezes, desnecessariamente, a respeito do papado. Se vocês forem em documentos dogmáticos da própria Igreja, como o documento Chiesi, no parágrafo 15 ao 19, vocês vão ver ali que a eclesiologia ela se desenvolveu, historicamente falando, e se tornou o que se conhece, o que se vê hoje, por meados do século V. Isso vai incluir também a questão, por exemplo, da ausência de bispos casados depois do século VII, por aí vai. Mas sobre o que foi levantado e sobre o que a Igreja Católica roga ser, eu vou desenvolver aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o santo apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele vai praticar a oração pelos mortos, quando ele vai mencionar a casa de Onesíforo e o próprio Onesíforo a parte dela, sendo a casa no presente, mas o próprio Onesíforo no passado. É o capítulo 1 dessa carta, entre os versículos 14 até o 19.
a própria literatura protestante vai admitir que, de fato, o apóstolo Paulo está praticando o que no círculo farisaico era chamado de Kadish, isto é, a prática de se orar pelos mortos. Porque ele vai pedir pela casa de Onesíforo para que eles consigam lidar com as tribulações que enfrentam, mas para o próprio Onesíforo que ele encontre misericórdia no dia do Senhor, o que é muito esquisito. E com isso nós atestamos, através da própria literatura protestante, eu não vou ler aqui agora, mas eu posso ler na próxima vez, porque senão isso iria comer todo o meu tempo, que a própria literatura protestante sustenta isso, e a própria patrística, pelo que se lê, ela também vai sustentar essa crença. Mas hoje em dia não se observa a prática dessa espiritualidade nas mais variadas vertentes, a não ser naquela que é chamada católica, conhecida por católica. Esse foi um dos pontos levantados para sustentar a tese de que Cristo fundou a Igreja Católica, não qualquer outra denominação. Então, por favor, se vocês puderem se ater ao que foi arrogado aqui pelo catolicismo, eu agradeço, ao invés de criar espantalhos que não foram ditos, nem por alguém que é católico na live, nem pela própria igreja oficialmente. Você tem mais tempo, tá, Renato? É até aí. Até aí? Tá bom, então. Muito bem, o Renato já passou a palavra dele, deixa eu zerar o cronômetro aqui. Obrigado pelos presentes, tá? O Bilote aí, um dos maiores hereges aqui da plataforma, é brincadeira. Chegou o Cássio, daqui a pouco eu vou passar pro Cássio, tá? Marcos, 4 minutos. Infelizmente o judeu desceu, eu ia pedir ele para explicar como que eles estão fazendo os sacrifícios agora e de onde eles estão tirando o novilho ali perfeito para poder imolar, né? Infelizmente ele não está aí para poder nos explicar. Agora eu vi, por exemplo, na rolagem, o Silas relativizando os escritos patrísticos. É um brincante o Silas, né? Aí falo com intimidade, tá? Que o Silas a gente conversa vez ou outra, tá? Não é no sentido de ofender, não. Ele afirmou aí categoricamente que o termo católico só foi utilizado lá no século III, né? Mas vamos ver o que o santo mártir Inácio de Antioquia, na sua epístola aos Esmirnotas, fala no parágrafo 8, né, desta carta. Assim como foi afirmado também que a igreja não tinha uma hierarquia, né? Mas vamos ver o que Inácio de Antioquia, lá no ano 107, um discípulo de São João, afirma: segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz a respeito da igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido batizar, nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. No parágrafo 9 ele diz: de agora em diante, convém retomar o bom senso e, enquanto ainda temos tempo, converter-nos a Deus. É bom reconhecer a Deus e ao bispo. Quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às ocultas do bispo serve ao diabo.